Saudações em nome de Jesus Cristo. Como você já deve ter visto no banner, hoje vou falar sobre batismo e também a pedido de um inscrito do canal. Quer saber mais? Fica comigo nesse vídeo e já vai se preparando para compartilhar com mais alguém. E se não é inscrito do canal, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Você já viu como é um batismo nas águas? Já se batizou? Se você ainda não se batizou, neste vídeo vou te ajudar antes de tomar sua decisão em se batizar. Para não acontecer de você achar que está agradando a Deus, quando na verdade está apenas com medo de ser condenado por não se batizar. Mas agora, caso já tenha se batizado, eu recomendo que você também fique nesse vídeo para que você possa ensinar aos que estão para se batizar. Dessa forma, você cumprirá a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida, que é instruir os mais novos na fé, então Deus te abençoará por isso. As perguntas são frequentes, normal, claro. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é uma ordem de Jesus para todo aquele que se diz ser seu seguidor. Pois é, amigo e amiga, o batismo significa mergulho, significa imersão e representa o início de uma nova vida com Deus. O batismo é extremamente necessário para demonstrar que somos salvos, porque ele é uma ordem de Jesus, conforme ele nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, que diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estas são ordens de Jesus Cristo. E segue ele dizendo e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. A Bíblia nos revela que Jesus foi batizado por João Batista para revelar sua identidade, marcar o início de seu ministério e ser um exemplo para todos nós. Jesus não tinha pecado nem precisava ser batizado para o arrependimento, mas nós somos pecadores e precisamos nos arrepender de uma forma diariamente. O ministério de João Batista era pregar o arrependimento. João Batista batizava o povo para arrependimento de seus pecados. Ele estava preparando os corações das pessoas para a vinda de Jesus, como escrito está em Marcos capítulo 1, 2 e 4. Quando Jesus veio para ser batizado por João Batista, não quis. Ele sabia que Jesus era o Messias e não tinha pecado, mas Jesus lhe disse que era necessário para cumprir toda a justiça. João Batista concordou e batizou Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 13 e 15. Apesar disso, o batismo não é algo que acrescenta a salvação, que apenas Cristo pode nos dar por meio de sua morte completa na cruz. Temos este presente gratuito chamado salvação, mas eu e você somos salvos pela fé em Cristo, que nos leva ao arrependimento sincero. Um arrependimento sincero move, claro, o coração divino. Fato é, em vez de que você verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, você automaticamente deseja obedecer a Cristo em tudo, e isso inclui se batizar em águas. Uma pessoa que não deseja obedecer estas ordens provavelmente não será salva, não pela falta do batismo em si, mas na falta de fé para obedecer ao que Cristo nos ensinou, lembrando que ele é o maior exemplo. No Antigo Testamento não havia batismo nas águas, porém existe uma história do povo israelita que Paulo utiliza para nos explicar e que é o batismo. Em todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. E nós, como seguidores de Jesus, somos batizados em águas e no Espírito Santo. Vemos ao Velho Testamento, quando os israelitas saem do Egito em direção à nova vida na terra de Canaã, eles passam pelo Mar Vermelho como se ali estivessem sido batizados. É como nós saindo do mundo perverso, anunciando que estamos caminhando com Deus a uma nova terra, a terra celestial. Mas que fique claro, porém, que o fato de eles terem sido batizados, a maioria deles pereceram, não entraram na
nova terra, conforme Paulo lembra no mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5, e diz assim o texto: mas Deus não ficou contente com a maioria deles e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Da mesma forma que muitos israelitas se perderam, o batismo nas águas não garante salvação. Obedecer a Deus uma vez não prova que somos transformados por Ele. Uma vida nova com Deus é demonstrada por uma vida de santa obediência a Cristo, como Ele mesmo ensinou no Evangelho de João. E o abençoado texto nos revela, pois estas palavras saíram dos lábios santos de Jesus: a pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. A mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. João capítulo 14, versículo 24. Aí você me pergunta, e eu, claro, te respondo: o que fazer antes de se batizar, Igreja Israel? Simples, meu amigo. O primeiro passo é ouvir o Evangelho. Você ouve os anunciantes a respeito do Evangelho de Jesus Cristo? Carta de Paulo aos Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. É pela fé a sua decisão em obedecer à voz de Deus. Antes de tudo, você precisa ouvir o verdadeiro evangelho para que possa crer e então se batizar. Ouça os anunciantes genuínos do evangelho. Tem um alerta que deixo que existe nos nossos dias atuais falsos mestres que pregam um evangelho distorcido e é preciso, claro, ter cuidado. Quando eu digo verdadeiro, porque existem falsos evangelhos que não provêm da palavra santa de Deus, mas de pessoas equivocadas quanto aos ensinamentos das Escrituras. Eles já não bebem da fonte eterna chamada Jesus Cristo. Então eu convido você a dar uma olhada nos vídeos anteriores, deixarei links no primeiro comentário fixado e também na descrição. Tenho muito material e creio que vai abençoar você. Aprenda o evangelho genuíno, pois espalhado por aí há muitos falsos mestres, pois muitos ouvem, param para ouvir e continuam perdidos. Ouça aqui algumas das mensagens, dessa forma você pode confirmar se aprendeu o verdadeiro evangelho conforme o que a Bíblia ensina, para não viver em pântanos de dúvida a respeito da mensagem que você ouviu. Segundo passo que você precisa dar é crer no evangelho, pois escrito está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. João capítulo 8, versículo 24. Em vez de Israel, não basta apenas ouvir a mensagem, é necessário crer. Sim, é necessário crer verdadeiramente, de coração, você precisa crer. Eu diria que a maioria dos cristãos pararam só no ouvir. Isso porque a maioria não demonstra uma fé, por uma fé de alguma fé de algumas pessoas cambaleiam. Jesus vem e censura a fé. Não permita que a censura celestial venha e censure a tua fé. A maioria se detém ao básico, que é frequentar a igreja nos dias de culto, aos domingos. Aí se batiza e em muitos casos vão ao Rio Jordão, como se isso fosse demonstrar uma fé salvadora. Eu quero que você saiba mais sobre as atitudes e acontecimentos no terceiro passo. Você precisa então se arrepender verdadeiramente. Esse fato ocorre quando que simultaneamente após você crer no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, assim é uma demonstração que você reconhece quem é Deus e quem você é. Ou seja, o estado em que você se encontra, estado de pecador. A Bíblia relata em ocorrido com o ladrão na cruz. No verso seguinte, que a sua fala ao outro ladrão crucificado, ele deixa claro que Jesus era quem ele era. A nossa condenação é justa, diz ele, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Lucas capítulo 23, versículo 41. Então Jesus ele disse para Jesus: lembre-se de mim quando o Senhor estiver na sua santa glória. Meu amigo, reconheça seus pecados e creia na justiça. A Cristo, o ladrão mostrou que tinha fé. Em Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O ladrão da cruz não via ali provas visíveis da justiça de Cristo, mas através da sua fé ele sabia que era o justo enviado por Deus.
Como resultado, o amado Salvador diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Aí vem a pergunta: como o ladrão foi ao paraíso se ele não se batizou? Isso porque o batismo não é o mais importante. O mais importante é crer verdadeiramente em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Nós descemos as águas em sinal de obediência. Após isso, demonstramos sinal de submissão às santas ordens de Jesus. E então nos batizamos. Não foi o caso do ladrão da cruz, ele já estava pendurado na cruz, mas no seu caso, você tem o poder do tempo ao seu favor, pois Jesus Cristo é o Senhor do tempo. E ainda há tempo, não? Um outro exemplo, Judas Iscariotes, batizado, mas se perdeu. Veja que o caso contrário aconteceu com ele. A Bíblia não nos revela, mas ele provavelmente era batizado, já que em João capítulo 4, versículo 2, está escrito que quem batizava mais eram os discípulos do que o próprio Jesus. Ele não o batizaria sem terem sido batizado antes? Antes, apesar de ter sido batizado, Judas Iscariotes se perdeu por ter amado o dinheiro mais do que a Cristo, ter permitido que Satanás entrasse em seu coração e por trair Jesus. Este relato está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3. De um lado temos um ladrão que não se batizou, mas creu e foi salvo. No meio, quem pode salvar e veio trazer salvação a todos nós. E do outro lado, um ladrão que não creu que Cristo era quem era e não entrou na glória de Cristo. Vemos isso. Eu quero dizer aqui que o batismo não é um passaporte para o céu, mas apenas uma das diversas formas de mostrarmos nossa obediência, que é o fruto da nossa fé. É a obediência agrada, claro, o coração santo de Deus. Em conclusão, torno a lhe perguntar: você já se batizou? Procure saber se você ouviu o verdadeiro evangelho. Procure saber se você está crendo verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus através da ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo continua trabalhando e levando pessoas ao arrependimento genuíno e a galope vem a fé. Não esqueça que o batismo não é um passaporte para o céu, mas é uma das diversas formas de demonstrarmos nossa fé, nossa obediência, já que esta é uma ordem do próprio Mestre Jesus. Caso você ainda não tenha se batizado, creia no verdadeiro Evangelho de Cristo, que consiste no seu sacrifício lá na cruz do Calvário, pagando as dívidas dos nossos pecados, para que a gente seja salvo e tenhamos uma vida excelente no céu e não na terra. Demonstre sua fé através do arrependimento, louvor e gratidão a Deus. Que Ele te abençoe nesse início de jornada cristã, que o Santo Espírito conduza você ao arrependimento sincero. Compartilhe esta notícia sobre o batismo em águas e até um próximo vídeo. Deus abençoe você.